Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de ciências, com o tema 4 do nosso livro, que fala sobre as relações alimentares entre os seres vivos. Quando nós falamos nesse tema, estamos falando de duas coisas muito importantes, que são as cadeias alimentares e as teias alimentares. As interações alimentares entre os seres vivos são representadas nessas duas situações que eu falei, nas cadeias alimentares e nas teias alimentares. Vamos falar do primeiro caso. Cadeias alimentares. Os seres vivos de um ecossistema interagem de diferentes formas, maneiras, situações. E um tipo de interação são as relações alimentares que existem entre eles. Ou seja, aqueles que envolvem um organismo e outro que se alimenta desse organismo, e assim por diante. As relações alimentares entre os organismos de um ecossistema podem ser representadas dessa primeira forma, que é a cadeia alimentar. Um caso da cadeia alimentar é formado por uma sequência de interações entre diferentes organismos que servem de alimento uns aos outros. Então vamos analisar. Uma planta chamada de embaúba, ela é um produtor. Aí tem um animal chamado de preguiça, se alimenta das folhas da embaúba. E quem se alimenta da preguiça, come mesmo, é uma ave de rapina, uma águia. Então são esses três casos. Eu falei do produtor, do consumidor, e nós vamos ver que no terceiro caso, aí tem o decompositor. A árvore, quando morre, as bactérias que estão no solo decompõem. O resto da preguiça, quando ela serve de alimento para a águia, que a águia não come tudo, vai servir para os decompositores. E a águia, ao morrer também, quando chegar o seu momento, ela vai se decompor no ambiente. Então, esses três casos aí, nessa cadeia alimentar, ela é uma sequência, um se alimentando de outro. Então nós podemos ver várias situações, não só essa planta embaúba, mas qualquer uma outra. Existem muitas aves que se alimentam dos frutos, sementes de uma planta. Essas aves servem de alimento para outro animal que é carnívoro, e assim vai aumentando essa cadeia alimentar. De um modo geral, as cadeias alimentares são compostas de um produtor ou de muitos ou mais consumidores. E decompositores também, lógico, tem que ter os três casos. Cada um desses seres vivos corresponde a um elo da cadeia. O elo primário, plantas. Elo secundário, consumidor. E elo terciário, decompositor. Cada posição na cadeia alimentar é fundamental para o equilíbrio ecológico e também é denominado de nível trófico. Vamos ver o seguinte: os níveis tróficos mais comuns que existem na natureza. O primeiro, chamado de primeiro nível trófico, ele é ocupado pelos produtores, que são as plantas, algumas algas e alguns fungos, como as plantas terrestres e aquáticas. O segundo nível trófico é ocupado pelos consumidores primários, que se alimentam dos produtores. É o caso de algumas espécies de arauás, que é uma ave do Pantanal, dos caramujos, que nós chamamos de lesmas, que existem muito na beira dos açudes, de riachos, lagoas, lagos, e que se alimenta de plantas aquáticas, aquelas plantas molinhas, que vivem na superfície da água. O terceiro nível trófico é ocupado pelos consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários. É o caso do carão, que é uma ave também do Pantanal Mato-Grossense, que se alimenta do arauá. É o caso do sapo, que se alimenta do caramujo e assim por diante. O quarto nível trófico é ocupado pelos consumidores terciários, que se alimentam de consumidores secundários.
É o caso da sucuri. Vocês conhecem a sucuri? É aquela cobra enorme, chamada de serpente, que pode ser alimentada do carão, se alimenta de outros animais que ficam na beira do brejo, de um riacho, de uma lagoa, de um lago. Ali é o seu ambiente. Então, havendo isso, esses níveis tróficos, eles podem ter uma sequência, não para, dependendo do grau de intensidade de habitação dos seres vivos naquele local. Após o quarto nível, pode ver o quinto nível, o sexto nível e assim por diante. A importância é que nós possamos conhecer que um animal vai servir de alimento para o outro, e é uma sequência. Isso acontece na cadeia alimentar. Já na teia alimentar, é um pouco mais complexa, é um pouco mais delicada. Vamos analisar o seguinte. Em um ecossistema, as cadeias alimentares não ocorrem isoladamente, mas interligam, formando teias alimentares. O que quer dizer isso? Significa o seguinte: para formar uma teia alimentar, são necessárias várias cadeias alimentares. Aí forma uma teia, que é um conjunto maior, num ecossistema. Então nós podemos analisar que essa teia alimentar é onde existem várias espécies de plantas, várias espécies de animais, várias espécies de decompositores juntos. E ali vai haver uma sequência de embate pela sobrevivência entre eles. Um exemplo grande de uma teia alimentar aqui no Brasil, nós temos o Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal Mato-Grossense é um rico bioma composto de várias espécies de plantas, várias espécies de animais e várias espécies de bactérias, fungos, e que interagem entre si. Então nós podemos analisar que esse local é bem estudado por pesquisadores, tanto do Brasil como do exterior. E eles se interessam muito por esse bioma brasileiro. E por isso que ele tem que ser preservado, tem que ser conservado, para futuras gerações terem o conhecimento dessas relações entre os seres vivos na obtenção do seu alimento. Paramos por aqui, continuaremos na outra aula.